costumo saber de tudo isso. Ok. Sejas louvado, número 7. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva o Senhor pelo insondável amor, cálido amor que perdura. Sejas louvado, tu que o universo conduzes, sob tuas asas paz e conforto produzes. Haja louvor pelo teu dom redentor, príncipe eterno das luzes. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sobre a verdade ergues teu reino superno. Teu louvor seja somente, Senhor, por teu amor sempre eterno. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Que tudo que nós façamos na nossa vida seja única e exclusivamente para a honra do nosso Deus. É uma alegria estarmos aqui mais uma manhã para sentarmos no banquinho da Escola de Cristo. Hoje nós viemos aqui mais uma vez aprender o que Cristo tem a falar conosco, aquilo que nós precisamos de fazermos para caminharmos rumo à eternidade. Bom dia, Cési. Bom dia, Elô. Bom dia a todas as irmãs e irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Nós aqui ficamos imensamente felizes, né, de ter você aqui mais uma vez partilhando a mensagem conosco. Bom, Cési, nós vamos dar início agora, né, às duas orações. Eu vou fazer a primeira e você faz a segunda, para a gente dar então início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, tá bom? Então vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos mais uma vez aqui nesta igreja virtual, porque nós reconhecemos que Tu, Senhor, é o nosso Deus, Criador, o nosso Redentor. Nós agora, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui nessa igreja virtual, porque nós queremos aprender mais e mais de Ti. Nós queremos moldar o nosso caráter, nós queremos estarmos prontos, Senhor, para a grande obra que está por vir, para que o Senhor nos use. Por isso, nós estamos aqui, Senhor, te clamando. Batize a cada irmão aqui com o Teu Santo Espírito. Batize, amém, Senhor, para que nós possamos sermos transbordados com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Ó Pai, Senhor, Pai querido, abençoe agora a mensageira que aqui chegou, abençoe, Senhor, todos os irmãos que chegaram, acorde, Senhor, aqueles que ainda não conseguiram acordar, e nós te pedimos uma bênção especial para aqueles que também vão ouvir através do YouTube, que o Teu Santo Espírito também alcance os seus corações. Nós te pedimos que o Senhor agora fique conosco, que o Senhor manifeste no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paizinho querido, continuando na Tua presença, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é inexplicável, o Senhor é magnífico em poder. Pai, eu cada dia mais me apaixono, me
fico sem palavras diante da tua glória. Paizinho, obrigada por estar aqui mais uma vez nessa sala, que há alguns dias eu não tive condições de entrar, mas eu louvo o Senhor por estar aqui novamente e louvo o Senhor também porque eu não tive condições de entrar, porque muito trabalho para ti, Pai. E hoje eu disse, Senhor, eu preciso estar, então me dê forças. Porque eu cheguei ali da igreja batista meia-noite, Senhor. Porque aquele povo tem sede da tua palavra. Porque aquele povo está com o coração aberto, com o coração sedento. Ontem, Senhor, mais uma vez vimos a tua manifestação naquele lugar. A manifestação do Espírito Santo. Como a tua serva disse, Aline, o Espírito está passando por todas as igrejas, porque o Senhor está ali fazendo ajuntamentos, porque haverá um povo, haverá um só rebanho e haverá só um pastor. Pai, junte este povo, que essa profecia se cumpra, Pai, porque eu quero, junto com os meus irmãos que estão aqui nessa sala, a eternidade, Jesus. Nos lave, Senhor. Nos limpe, Senhor. Derrame sobre nós teu Espírito Santo, Pai. Derrame sobre as nossas vidas a unção, a porção dobrada, e ela só será derramada para quem pede. E nós queremos, Senhor, queremos ser usados por Ti. E eu louvo ao Senhor nessa manhã. Pai, que eu não fale por mim mesma, mas que eu fale unicamente usada pelo teu Santo Espírito. Que Cesiane se cale e somente o teu Espírito fale, Pai. Eu sou dependente de Ti. Eu tenho necessidade de Ti. Sem Ti, nada sou. Sem Ti, nada posso fazer. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo por essa sala. Eu te louvo por cada uma das minhas irmãs que estão aqui todos os dias. Eu não vou citar o nome porque são tremendas irmãs usadas pelo Senhor. E eu louvo ao Senhor pela vida delas. E eu louvo ao Senhor por cada uma que está aqui ouvindo. E, Senhor, que nós possamos sentir a tua presença nessa sala. Em nome de Jesus. Amém. Cési, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amada, mais uma vez, seja bem-vinda. Que o Espírito Santo te use neste momento. Amém. Obrigada, Elô. Deus seja louvado. Eu estou aqui no meu quartinho de guerra, é um lugar muito especial. A atmosfera desse lugar é muito especial. E eu louvo ao Senhor, meninas, porque há alguns dias eu não entrava aqui na sala para falar com vocês. Mas eu vou dizer para vocês que tem sido tanto trabalho, tem sido muitas demandas, mas para a honra e glória de Deus, eu tenho visto o Senhor vencer cada uma delas. Cada uma delas. A noite passada, eu fui ali na torre de oração. E são lugares que eu evangelizo. Quem conhece meu ministério sabe o quanto eu vou ao monte e eu vou à torre. E cada vez que eu vou ali naquele lugar, o Senhor usa de forma extraordinária. E essa última terça-feira, que eu tive ali na torre de oração, é uma torre 24 horas, onde todas as denominações eles vão ali.
É casa de oração para todas as nações. E ontem eu tive o privilégio de ouvir a Aline, né? A nossa querida Aline falar. E eu vi Deus usá-la de uma maneira tão extraordinária. É uma igreja batista, onde a igreja inteira tem aceitado a verdade. E ontem eu fiz um acampamento para os jovens, né? E foram os jovens dessa igreja. E eu me lembro que o pastor disse assim: minha irmã, você está levando os jovens da minha igreja inteira. O Senhor, cuidado com as minhas pérolas. E ali a Aline me ajudou naquele acampamento. E ela conheceu esses jovens, conheceu a esposa do pastor. E ontem ela estava ali. E eu percebi que a alegria da Aline, o fervor com qual a Aline falava, né? É a primeira a vez que ela tem a oportunidade de falar numa igreja que não é uma igreja adventista. E foi uma bênção. E eu vou dizer para vocês, ali no final, como todo culto, né? Nós tomamos conta de toda a parte do culto, né? O louvor, e aí a palavra, a música especial, tudo. E ali no final, eu pude sentir a presença do Senhor de uma forma tão especial. E tem a ver a música que a Aline, ela falou, o Espírito Santo. O Espírito Santo me conduziu naquele momento e a Aline convidou aquela igreja para cantar. E é uma música que todos conhecem, que é aquela música assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. E ela estava falando que de um só rebanho, de um só pastor, da verdade, como é que ele vai ajuntar, como é que aquelas ovelhas, quais as características. E ali falava, né, da palavra. Então, e essa música diz assim: transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Irmãs, foi a coisa mais linda. Nós louvamos, aquela igreja inteira louvou com tanto fervor. E eu pude ver assim a presença, a manifestação do Espírito Santo ali. E sonda-me é o verso que eu gostaria de começar nessa manhã. A última vez que eu vim aqui, eu trouxe uma mensagem sobre Saul. E eu não terminei. Eu quero fazer assim alguns apanhados do que nós falamos. Mas uma das coisas que eu gostaria de mencionar é que o problema de Saul foi exatamente o relacionamento dele com Davi. O que Saul não suportou? Porque eu não sei se vocês se lembram, Saul, ele era um homem que Deus procurou sendo o melhor que ele tinha. Ele era humilde. Ele era um homem que agradava, era simpático com os nobres e com os pobres. Era uma pessoa que se relacionava em todos os âmbitos da cultura ali, pobres e ricos. Saul, ele era um homem tão querido, tão amável, que Samuel, com 1 hora de relacionamento com Saul,
se tornaram o relacionamento dos dois entre pai e filho. Samuel amava Saul como filho e Saul tinha Samuel como um pai. Os dois tinham um relacionamento. Então, ele era um homem humilde, ele jamais se ofereceria para ser rei. Mas, às vezes, quando nós temos o poder nas nossas mãos, deixamos que o mal nos corrompa. E Saul deixou. Sabe, então, um homem que ele não pediu para ser rei, ele não teria se voluntariado, ele tinha características que a Bíblia diz que era alto, bonito, rico, simpático, agradável, mas era humilde, era bem visto por todas as pessoas. E depois de se tornar um ungido, ele se tornou mais humilde ainda, percebendo a sua dependência de Deus. O profeta estava ali ao seu lado, acompanhando o ministério de Saul. Ele era corajoso, ele era trabalhador. Mas onde foi? O que aconteceu com Saul? Para Saul, então, ser levado ao suicídio. Então, assim, olha, se quando você vai trabalhando essa história de Saul, que você vai aprofundando na história, existia um problema sério na vida de Saul. Era uma desordem no comportamento. Ele tinha uma distorção, uma vulnerabilidade. E o problema, as causas emocionais de Saul eram os pensamentos distorcidos. Então, ele tinha também um problema muito sério, porque ele maximizava, ele aumentava as coisas pequenas e diminuía as coisas que eram grandes. Irmãos, em nome de Jesus, estudando a história de Saul, eu tenho clamado ainda mais: Pai, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Às vezes nós achamos que somos melhores do que as pessoas, porque conhecemos um evangelho, porque temos uma verdade que eles não têm. Nos ajude, Senhor, a sermos sempre humildes. Nos ajude a sempre dependermos de Ti, Senhor. E essa questão de Saul era tão séria, porque quando Deus confrontava Saul, quando Deus mostrava Saul, ele se justificava. Era uma autojustificativa. Queridas, queridos, quando você vai para o Sermão do Monte, o primeiro degrau é a justiça própria. 1888, porque Jesus não voltou? Por conta da justiça própria. Por conta da justiça própria. E nós precisamos jogar essa justiça, esse eu. Então, Saul, ele começa a minimizar as coisas de errado. As coisas que ele havia feito. Então, quando o profeta vem, fala com ele, por que que você só vê as coisas ruins? Por que que você não vê que nós ganhamos a guerra? Por quê? Por que que você não consegue perceber? Sabe, ele não conseguia ver que Deus estava repreendendo através do profeta. Ele não conseguia ver os seus erros.
sabe? E todas as vezes que Deus, ele foi ali e ele confrontou Saul, é porque Deus estava mostrando, dando chances, Deus queria salvar Saul. E quando nós vamos percebendo na história, Saul, ele se tornou um homem extremamente soberbo. E o problema de Saul se manifestou de uma forma agravante quando ele fica de frente com Davi. Quando aquelas mulheres gritam à porta ali do palácio, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ali começou o problema. Sabe, ele desobedeceu a Deus. E eu estou pulando, que nós já falamos isso da outra vez. Eu estou pulando as etapas quando havia um câncer e Deus queria que ele destruísse, ele sempre desobedecendo. Sempre desobedecendo. Uma desordem no comportamento, uma desordem nos pensamentos. Ele não conseguia entender os confrontos de Deus. Mas quando agora ele está ali diante dessa situação com Davi, Saul ele se enche de ciúmes, de inveja, ele sente o desprezo. Saul não conseguia se sentir menor do que Davi. Ele não suportou. E se você pega na Bíblia, Deus ele sempre vai levantando. Ele vai levantando uma pessoa. Ele levanta um profeta dá a mensagem, e quem cumpre aquela profecia é outro, porque Deus vai levantando. E se você pegar Enoque, Noé, Deus vai levantando. Deus vai levantando Abraão, Moisés, e Deus vai levantando. Deus vai levantando um povo e chega nesse remanescente que sou eu e você. E nós precisamos cumprir o que Deus tem para as nossas vidas. E Saul, então, ele permitiu que os pensamentos dele, que essa questão da inveja tomasse tanto conta, que Saul, ele começou a maximizar essa coisa que era tão pequena. Mas os próprios erros de caráter, ele diminuía. E todas as vezes que ele, então, era ficado de frente para a sua culpa, ele se auto-justificava. Ele não conseguiu entender a preferência do povo. Ele não conseguiu entender que aquele povo ali saudava Davi, mas que continuava amando ele. Ele não conseguiu. E o erro de Saul se tornou muito maior, muito de uma forma que o orgulho tomou conta. E eu fui para a internet ver o que é soberba. O que define uma soberba? Então, a soberba, preste atenção, uma pessoa que é soberba, ela quer ser notado, ela deseja atenção, ela tem comichão por elogios, quer ser bajulado mesmo, possui a necessidade de ser importante. Vai entendendo, à medida que eu vou falando, que vocês vão percebendo que foi exatamente o que agora acontecia com o Davi. Davi agora era notado. Davi agora tinha os elogios do povo. Davi agora se tornava importante. A pessoa que é soberba, ela detesta a ideia de submissão. Ela tem a aversão de admitir uma transgressão. E todas as vezes que o profeta vinha e mostrava para Saul, Saul não admitia.
Sabe, é uma forte teimosia. A pessoa, quando ela é soberba, ela é argumentativa. E a soberba, ela tem uma raiz. Então, a pessoa exige que seja tudo à sua maneira. Deseja controlar as outras pessoas, as situações. Ele ostenta os seus direitos individuais. Ele exige que os seus direitos, as suas vontades sejam respeitadas. Recusa conselhos. É crítico. E apesar de ofender, ele não aceita essas críticas, ele se ofende. Super sensível. E pensa que tem perfeições que, na verdade, não tem. Só que onde é a origem da soberba? Onde é a origem do orgulho? A origem do orgulho é no céu. Com o anjo de luz, nós conhecemos essa história. O orgulho tirou Lúcifer do céu. E o orgulho, muitas vezes, na maioria das vezes, nos tira da presença de Deus. Saul saiu da presença de Deus, porque ele supriu pensamentos que não vinham do céu. Agora, o contraste de Saul com Davi, qual era? Davi era um pecador, mas qual era o ponto principal na vida de Davi? Davi era um homem humilde e Davi sabia reconhecer seus erros. Quando o profeta veio, confrontou Davi, o que Davi fez? Rasgou da presença. E de Davi, ele escreve o Salmo, que eu comecei cantando uma música. E Davi, ele diz no Salmo 139, verso 23 e 24. Alguém pode ler? Sonda-me. Sonda-me. E aí, tem algum microfone aberto. Acho que alguém... se puder fechar, Elo. Alguém poderia ler Salmo 139, verso 23 e o 24? Meninas? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa precisa ser nossa oração todos os dias. Precisamos rasgar nossa alma diante do Senhor e buscar do Senhor. Pai, estamos andando por algum caminho errado, por algum caminho que te desagrada. Nos mostre, Senhor. Sabe, nós oramos muito porque nos incomoda. Nós vemos muito o que nos incomoda nas pessoas. E a gente ora muito porque nos incomoda no marido, no filho, no irmão, no amigo. Mas sabe, nós precisamos começar a orar para que Deus nos mostre o que incomoda Deus em nós. Nós precisamos parar de orar para o que nos incomoda
Mas precisamos orar para o que incomoda a Deus. E Davi tinha esse tipo de oração. Saul já orava pelo que incomodava ele. Não nele, mas nas pessoas. Porque o problema de Saul era minimizar os seus defeitos de caráter. Minimizar os seus defeitos. Mas aumentar as coisas que eram tão pequenas dos outros, o que dos outros incomodava. E que o problema de Saul foi ver Davi crescendo. E eu tenho certeza que muitas situações o Senhor nos faz passar, porque Ele quer corrigir. E o Senhor queria corrigir Saul. O Senhor queria trazer Saul à humildade, porque o orgulho, a soberba havia tomado conta pela distorção dos seus pensamentos. O problema de Saul foi unicamente pensamentos e sentimentos. E a velhinha veio nessa sala e nos falou sobre os pensamentos e os sentimentos, o que pensamos, assim como imagina a sua alma, assim ela o é. A palavra de Deus nos diz isso. E nós precisamos fazer essa sondagem diária nas nossas vidas. Nós precisamos entrar na presença do Senhor diariamente. Sabe, Deus, ele tentou de todas as maneiras ajudar Saul. O Senhor usou musicoterapia, o Senhor usou profeta, o Senhor confrontou, o Senhor de todas as maneiras tentou ajudar Saul. Mas Saul, ele foi para a fonte que não era fonte segura. E ele, aquela cartomante, ela falou 95% de coisas verdadeiras, 5% de coisas que não era verdadeira. E ela disse que não havia mais chance para Saul. E sempre há chances com Deus. Sempre há chances com o Senhor. Sabe, lá no Desejado de Todas as Nações, Ellen White foi usada por Deus para fazer uma declaração. Saul, ele queria os elogios, ele queria a atenção, ele queria os aplausos para ele. Quando ele percebe essa questão com Davi, ele não suporta. Mas ali no Desejado, ela diz que Cristo nunca se exaltou por aplauso, nem ficou abatido por censuras ou decepções. Entre as maiores oposições, o mais cruel tratamento, ele ainda estava com bom ânimo. O ânimo faz parte da atmosfera dos filhos de Deus. Ânimo. Nós não podemos nos desanimar. Não podemos. Em Parábolas de Jesus, diz que toda pessoa tem uma atmosfera própria. E ela pode estar carregada com o poder vivificante da fé, da esperança, com a fragrância do amor, cheia de ânimo. Cheia de ânimo. Ou ela pode estar pesada, fria, com nuvens de descontentamento, com egoísmo. Veja o que estava ali na atmosfera de Saul. E tudo se originou pelos pensamentos. O que estava na atmosfera de Saul? Egoísmo, nuvens de descontentamento, pecados acariciados. Porque todas as vezes que Deus o confrontava, ele se justificava.
Olha, é desde as coisas mais simples eu tenho aprendido a não justificar. A não justificar. Nós precisamos reconhecer e pedir perdão. Às vezes uma coisa assim, atrasamos para chegar à igreja e iríamos fazer ali uma participação, ao invés das vezes a gente falar assim, olha, desculpa, eu atrasei. Não, a gente começa, o ônibus, isso, aconteceu isso. Vamos parar de justificar. Vamos dizer, eu atrasei. Perdoe, irmão. Você contou comigo, mas eu atrasei. Então, nós precisamos ter a nossa atmosfera, o ânimo, a esperança, a fragrância do amor. Nutrir com esses elementos. Cristo, ele nutria a sua atmosfera. Cristo nunca permitiu que o seu ego ficasse inflado. Cristo nunca foi arrogante. Assim, ele nunca se exaltou por aplauso. Se Cristo tivesse se exaltado por aplauso, ele teria ficado triste, ele teria pecado. E nós precisamos ser como Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito. É o primeiro degrau do Sermão do Monte. Bem-aventurado aqueles que não têm justiça própria. Então, nós vemos que Saul foi esse homem que teve comichão por elogios e que não suportou quando aquelas mulheres gritaram. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. E sabe qual foi a frase de Saul? Eu não suporto isso. Eu não suporto Davi. Eu não suporto. E Saul, ele teve ódio de Davi. Mas sabe qual era o sentimento que Davi nutria? De respeito, de amor. A ponto de Davi ter Saul nas suas mãos. Mas ele não fez nada com Saul. Sabe, eu vou mostrar para vocês um outro contraste de um homem que ele foi muito soberbo. Ele também foi um rei. E Deus trabalhou com esse rei. Mas a diferença, esse rei era louco. Louco. Saul, ele era do povo de Deus. Ele era um hebreu. Ele era da tribo de Benjamim, nós falamos isso da outra vez. Como são os filhos de Benjamim? Quais são as características do lobo? Ele era do povo de Deus. Agora, esse outro rei, eu estou aqui mencionando 3 reis. Saul, Davi e esse outro rei. Ele era um rei pagão. Era um caldeu. E esse rei louco, soberbo, obsessivo. Tamanha era a loucura de Nabucodonosor, que ele mandou construir uma estátua de ouro para que todos pudessem ali tocasse a música e todos pudessem adorar. Nabucodonosor, nós conhecemos a história dele. Mas Deus mudou tanto esse homem, a ponto dele ter um capítulo na Bíblia escrito por ele. E eu queria que vocês fossem comigo em Daniel 4.
E Daniel, ele deu orientações para Saul, para Nabucodonosor. E as orientações foi: rei, eu te sugiro que você se torne humilde, que você ajude os pobres. Vamos juntos ler? Daniel 4. O verso 27 diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez Deus prolongue a tua tranquilidade. E esse rei, então, aceitou. Ele tem um sonho. Mais uma vez, aqui no capítulo 4 tem outro sonho. É daquela árvore que Deus corta. Eu não vou entrar nos detalhes, nós já conhecemos. E agora, quando Daniel termina de dar a interpretação, ele dá esse conselho. Daniel confrontou o rei aceita o confronto. E Nabucodonosor, ele segue por 1 ano esse conselho. E ele fez exatamente como aqui o profeta Daniel aconselhou. Só que depois que passou 1 ano, esse rei olhando para a Babilônia, para aquela construção, para aqueles jardins suspensos, e ele olha e diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Olha o eu. Olha a soberba. Olha os elogios. Olha a atenção. E quando esse rei, ele deixa de seguir o conselho, veio a loucura sobre ele. Todas as coisas agora veio ali sobre Nabucodonosor. E ao fim de 12 meses, quando ele passeava então pelo palácio, verso 29, e ele falou então dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha o eu, a soberba. E ainda estava a palavra na boca do rei, quando ele ouve uma voz, cai uma voz do céu: a ti, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Nabucodonosor, eu fico impressionada como é que Deus tratou Nabucodonosor. Ele se tornou um animal. E sabe o que Deus tratou com Nabucodonosor? Com os 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais. Ele passou a tomar sol. Ele passou a comer capim. Não mais as iguarias do rei, mas ele foi comer as ervas do campo. E para ele comer essas ervas, ele tinha que exercitar. Porque ele comia aqui, acabava, ele tinha que mudar para outro lugar, então ele tinha que exercitar. E ele exercitava, ele tomava ar puro, ele fazia hidroterapias. A Bíblia diz que a chuva caía sobre Nabucodonosor. Ele passou a ser um animal, a descansar, a ter uma alimentação desbalanceada, descansar, ter ar puro, ter luz solar. Deus tratou de Nabucodonosor com os 8 remédios naturais. Equilíbrio. Por 7 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse rei foi confrontado. Deus tratou esse rei
com os remédios dele. E ele aceitou. Ele aceitou. Caiu em si. A humildade. O que Deus tentava trazer. Saul era um homem humilde. E por conta de pensamentos, chegou onde chegou. A ponto de se suicidar. Nós vimos isso da outra vez. Agora esse rei. Prestem atenção. Mas ao fim daqueles dias, verso 34, eu, Nabucodonosor, um rei pagão, tem um capítulo, que é o testemunho dele, na Bíblia. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu disse, ó Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou vir a mim a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e minha glória foi aumentada. Presta atenção na oração de Nabucodonosor. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e todos os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Isso é uma oração. Ele diz o quê? Os seus caminhos, juízo. Todas as suas obras são verdades. Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus. Se tornou humilde. Matou o seu eu. Aceitou o tratamento de Deus com os 8 remédios naturais. Deus tratou Saul, mas ele se justificava. Ele não reconhecia. Deus tratou Nabucodonosor? Tratou. E ele reconheceu. E aonde está o nosso reconhecimento? Aonde é que nós precisamos matar o eu? Aonde é que nós precisamos reconhecer? É o primeiro passo. Arrepender é o próximo passo. E está no mesmo altar. É pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu. É o altar de holocausto. É a Páscoa. É o primeiro móvel do santuário. Reconhecemos quem somos. Nos diminuímos na presença do Senhor. Importa que eu diminua, que Ele cresça. É ali. E esse caminho é diário. Você mata o seu eu. Você reconhece os seus pecados. Você não se justifica.
mas você arrepende. Esse é o segredo. E aqui nós vemos Nabucodonosor arrependendo, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua pequenez, reconhecendo e sendo justificado em Cristo. Sendo justificado em Cristo Jesus. Que nós possamos arrepender. Primeiro reconhecer, depois arrepender. Todas as vezes que Cristo nos confrontar, que nós possamos ser humildes. E que nós possamos nunca ter na nossa boca, eu não consigo suportar isso. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A única coisa que nós não conseguimos, não temos como hoje indivíduos, é a morte. Sabe? Mas eu queria terminar com 2 textos. Salmo 66, verso 18. Alguém poderia ler? E Filipenses 4, verso 8. Alguém poderia ler? Meninas? Cris, você poderia ler? 66, 18. Sim. Isso. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Filipenses, o quê? Vamos só pegar esse verso. Olha, se tem iniquidade, vaidade, o que é isso? É distorção. É uma distorção mental. Deus não vai ouvir. Sabe? Deus não vai ouvir. Então, se nós não estamos dispostos a abrir mão dos pensamentos distorcidos, o Senhor não vai conseguir nos influenciar. Ele tentou influenciar Saul, mas pelas distorções de pensamentos de Saul, o Senhor não influenciou, não conseguiu influenciar. Não culpemos a Deus, porque nós quem escolhemos ter os pensamentos. Porque a palavra do Senhor nos aconselha. Pode ler, Cris, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós precisamos entender o propósito da oração. O propósito da oração não é conseguir o que nós desejamos. Não é para mudar a mente e o coração de Deus. É ter uma transformação nossa mente, de acordo com a vontade dele. A ciência da oração. Nós precisamos saber orar. Nós precisamos ter a ciência da oração. Nós precisamos parar de orar para o que nos incomoda. Exigir. Senhor, me incomoda muito isso no meu marido, me incomoda muito isso no meu filho. E a gente usa a oração para exigir.
para exigir. É o que nós desejamos. Nós precisamos aprender a orar, porque Saul não soube orar, não tinha ciência da oração. Ele queria, Saul, ele orava exigindo que Deus atendesse às suas orações, como ele queria. Vai para a história. Estuda a história de Saul. E você vai ver que as orações dele eram assim. Deus começa a corrigir os nossos pensamentos distorcidos quando há humildade, quando há ciência da oração, quando você toma tempo sozinho com Deus, quando você vai para sua oração, que seja no seu closet, que seja no seu quarto, em alta voz. Leve sua Bíblia, confesse seus pecados específicos, confesse seus pensamentos distorcidos. Analise os seus pecados. Leia a palavra. Clame pela verdade na sua vida. Leia os mandamentos. Pergunte para você se você está vivenciando cada um de acordo com a palavra de Deus. Comunique-se com Deus e com sua palavra. E nós precisamos voltar em Salmo 139. Sonda-me. Sonda-me, ó Deus. Ver. Vamos ler juntos? Olha, nesse verso 139, no Salmo 139, no verso 23 e 24, você não vê distorção. Você não vê Davi com distorções. Você não vê. O Senhor me conhece mais do que eu. Mostra-me se há distorções. E aqui Deus começa a corrigir nossos pensamentos. Quando nós nos ajoelhamos, reconhecemos quem somos e pedimos Ele para sondar os nossos pensamentos, para ver se há em nós algum caminho mau e nos livrar e nos guiar para o caminho eterno. Eu quero ler aqui junto com vocês. Abra sua Bíblia nesse momento. Abra sua Bíblia. E se as meninas puderem colocar aquela música, Sonda-me, tem lá no canal. Coloca assim, Sonda-me, Cesiane Amaral, porque ali tem uma melodia que agrada ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Não há distorção. O problema de Saul era uma distorção. E o fim dele, um suicídio. O fim de Nabucodonosor, uma devolução do seu reinado. E agora ele era muito mais conhecido. Davi, o grande rei Davi. Dois homens que conheciam a Deus. Caminhos totalmente diferentes. Todas as vezes que Deus confrontava Saul, ele se justificava. Todas as vezes que Deus confrontava Davi, ele se humilhava. Um homem que não conhecia Deus. Um homem que era soberbo, louco e mau. Que Deus o confronta. Que Deus trata com ele. Arrepende.
reconhece, porque o problema de Saul era não reconhecer. Nabucodonosor reconhece, está lá na Bíblia. O verso 37 é esse reconhecimento, é uma oração. O arrependimento e se torna humilde. Que nós possamos fazer nesse momento uma sondagem. Sonda-me. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E Deus vai começar a corrigir os nossos pensamentos em nome de Jesus. Deus abençoe. Que Deus seja louvado, né, por essa mensagem tão reflexiva que nos está nos levando ao nosso profundo, aonde que nós temos que olhar para dentro de nós e vermos o que nós estamos justificando, né, dentro do nosso próprio eu. Nós vamos, então, nesse momento, dar aqui, encerrando esse bloco, nós vamos fazer 2 orações, e eu gostaria de ver se tem alguém aqui que poderia fazer a oração cantada. Alguém que sentir no coração, após as 2 orações, pode fazer a oração cantada. Quem gostaria de fazer a oração, por gentileza, levante a mãozinha. Oi, bom dia. Eu gostaria de fazer oração. Sim. Cési, por gentileza, então, você encerra fazendo a oração e logo em seguida a Fátima ora para a gente, tá? Ok? Posso orar? Pode orar, Ela ora Cési. primeiro e eu oro. A Cési eu vai oro orar primeiro, primeiro tá? e a Ok. Fátima depois, tá? Tá. Elô, será que Oi. não conseguiria colocar aquela música que tem lá no canal? Ô, Cési, Ou não? a Iapo está em viagem e Ah, ok. ela não consegue colocar agora, tá? Ela Certo. Não, não tudo vai bem. conseguir. Não, era só assim, depois depois da oração ali, só porque era um momento assim, né, para a gente entregar ali, enquanto a música está cantando, a gente colocar diante do altar do Senhor que nós precisamos reconhecer e arrepender. Mas tudo bem, não tem problema não. Marley, você consegue cantar essa música na... Eu posso procurar a letra enquanto a irmã ora e posso cantar Sim. assim, tá bem? Sim, então tá bom. Eu procuro Ela vai isso, fazer tá? a oração, a terceira oração vai ser a Marley cantando essa música, tá bom? Sim, eu vou Ok. procurar aqui no... Paizinho querido, obrigada, Jesus, porque a tua palavra nos mostra, a tua palavra nos confronta. Nós queremos louvar e exaltar o teu nome, Jesus, porque o Senhor sempre, sempre está à nossa procura. O Senhor nunca desiste de nós. Nós te louvamos, Senhor. Pai, nesse momento, eu peço ao Senhor, sonda os nossos corações. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. E nos coloca no teu bom caminho. Por favor, Jesus, enquanto a irmã for cantar, que o Senhor fale com cada um de nós o que nos incomoda. Não, o que incomoda o Senhor. Nós não queremos orações exigentes, Pai. Não queremos que o Senhor mude as pessoas, não mude a nós. Mude a mim, mude as minhas irmãs. Nos mostre o que incomoda o Senhor
em nós. Nos mostre, Senhor, para que possamos reconhecer e arrepender. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como o Senhor é benevolente para conosco, paciente, compassivo. Pai, nós queremos muito agradecer-te, Pai, porque sabemos que damos muito trabalho para o Senhor. Mas apesar de tudo, o Senhor não desiste de nós. E ainda bem que o Senhor não desiste de nós. Senhor Deus, nós somos realmente muitas vezes irritadiços, nervosos, impacientes, mas o Senhor sempre paciente para conosco, tentando todo o tempo nos mostrar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E é isso que nós precisamos mesmo, Pai, porque os problemas maiores não estão no nosso próximo, estão em nós mesmos, Pai. Por favor, como a nossa irmã hoje ressaltou, para nos lembrar o quanto somos falhos e pecadores, ó Pai. Mas nós queremos, como Davi, Senhor, realmente reconhecer a nossa insignificância humana e nos lembrar todo o tempo que temos o nosso Salvador, que intercede por nós junto ao trono. O Espírito Santo, que trabalha todo o tempo conosco, nos ajude, ó Pai, a nos humilhar diante do Senhor, Pai, para que possamos crescer na sua graça, Senhor. Nós precisamos da unção e do poder do Teu Espírito Santo a cada dia, Senhor, para olhar para nós mesmos, ó Pai, para que nós possamos enxergar ainda há tempo, Senhor, de sermos salvos e nos livrar, Pai, das nossas mazelas, das nossas imperfeições, das nossas insignificância humana, Senhor, e dependermos totalmente do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos humilhar diante de Ti. Pai querido, toda vaidade, tudo aquilo que não procede do Senhor, Pai, que seja tirado de nós. Sabemos que o tempo está próximo, que o Senhor está voltando, Pai. E ao ouvirmos, ó Pai, a Tua palavra, chamando-nos, ó Pai, essa realidade, para que nós entendamos o quanto é necessário dependermos do Senhor. Assim, ó Pai, como Davi reconhecia as suas mazelas, as suas misérias humanas, nós também precisamos, ó Pai, reconhecer. Nos ajuda, por favor. Não nos deixe levar, ó Pai, por lisonjas e elogios, ó Pai. Não nos deixa querer, ó Pai, elogios. Isso não vem do Senhor, Pai. Toda vaidade, tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor, seja repreendido em nossas vidas, ó Pai. Por favor, que cada dia, Senhor, o Teu Espírito nos ajude a nos humilharmos, ó Pai, perante a Sua mão maravilhosa, a Sua poderosa destra, Pai, que possamos realmente nos entregar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Sabemos que o tempo está próximo e precisamos, ó Pai, da unção e do poder do Teu Espírito para levar a Tua palavra, Senhor, para entender que nós estamos aqui é para Te adorar, é para Te servir, é para fazer a Tua vontade. Por isso, hoje, Senhor, nos conscientiza disso, com todas as forças, ó Pai, nós te pedimos, as forças do nosso coração, porque um dia nós queremos contemplar a sua face, Senhor, queremos olhar para os teus olhos e nos sentir amados eternamente e na sua presença. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos no doce nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Sonda-me, Senhor,
homens e mulheres, jovens, crianças, gratos pelo Senhor Jesus nesse Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Troma-me conforme a tua palavra. Enche-me, se ache só a ti, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que enfim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Eis aqui a minha vida, usa-me,
Senhor, usa-me. Amém. Amém, que Deus seja louvado, que nós Peço possamos, nesta desculpas. manhã, sermos alcançados, né, por essa mensagem, para que nós possamos ser transformados, né? Aquilo que nós não entendemos, muitas vezes, que ofende ao nosso Senhor, que Ele possa nos sondar o nosso coração e nos mostrar o que é mal em nós e que precisa de ser restaurado. Enquanto, né, vocês vão pensando aí o que vocês querem considerar, tem um texto no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 60, página 625, tem um texto que fala assim: aqueles que mais prontos estão para desculpar ou justificar-se no pecado são muitas vezes os mais severos ao julgar e condenar os outros. Muitos, como Saul, trazem sobre si o desagrado de Deus, mas rejeitam o conselho e desprezam a reprovação. Mesmo quando convictos de que o Senhor não está com eles, recusam-se a ver em si a causa da perturbação. Alimentam um espírito orgulhoso, jactancioso e, ao mesmo tempo, condescende em fazer um juízo cruel ou severa censura em relação a outros que são melhores do que eles. Bom seria que tais juízos, que a si mesmos se constituem, ponderassem essas palavras de Cristo. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Frequentemente, aqueles que estão procurando exaltar-se são levados a posições em que se revela o seu verdadeiro caráter. Assim foi no caso de Saul. Irmãos, que texto é esse que vem completando aqui a mensagem da SESI, né? Uau, que texto, Elô. Pode mandar aqui o texto? Aonde que você leu ele aí? Ele está no Patriarcas e Profetas, no capítulo 60. Eu gosto de falar o capítulo, porque às vezes a página não coincide, né? Uhum. Já está bem lá no final do capítulo, né? O capítulo é o 60, ele chama Presunção de Saul. E ele já está quase no finalzinho. E a página aqui do meu livro, como é aquele de capa vermelha, né? A página 625. Então, aqui, esse texto completo que a SESI, é o resumo de tudo que a SESI falou, e aqui nos mostra o que é essa desculpa, quando nós nos desculpamos e quando nós nos justificamos, o que isso faz conosco, né? Aqui fala que são muitas vezes o mais severo ao julgar e condenar os outros. Olha, quando a gente não reconhece o nosso erro, quando a gente vive desculpando, a gente também condena, né? E aqui completando, né, fala o seguinte: o Senhor suporta por muito tempo os desvarios dos homens e a todos ele concede oportunidade para verem e abandonarem os seus pecados. Mas, conquanto possa parecer que ele faz prosperar os que desrespeitam a sua vontade e desprezam as suas advertências, ao seu tempo, certamente tornará manifesta a loucura deles. Irmãos, o que é isso? Aqui está falando que o Senhor suporta, ele tem paciência conosco por muito e muito tempo. Ele quer que a gente abandone os nossos pecados, mas se a gente assim não faz, a vontade de Deus, com o tempo, certamente vai manifestar uma loucura, a loucura de Saul. E qual foi a loucura de Saul? Foi tirar a própria vida. Por quê? Porque ele não se sujeitou
a fazer aquilo que Deus queria, né? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a não desculpar e nem justificar o nosso pecado. Porque isso é muito sério. É muito sério, porque quando você não justifica, quando você não se desculpa e nem justifica, o outro sempre vai ser o culpado. Você nunca é errado. E aí a gente é severo no julgar, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos aqui duas mãozinhas, eu não vi quem levantou primeiro, né? Porque eu estava falando, mas Marley, pode falar, depois a irmã Ana Maria fala. Bom dia, vai ser rapidinho, Elo, que eu tenho mesmo que sair. Primeiro é para agradecer a SESI pela mensagem, porque é como a Heloísa e a outra senhora, que eu não me lembro o nome, que estão sempre fazendo, que estão à frente dessa sala, não é? Que as mensagens vêm sempre ao encontro daquilo que Deus já havia falado. E é interessante como há 2 dias eu penso, né, que o Espírito Santo de Deus me impulsionou a voltar a estudar e a compreender essa justificação pela fé, que é muito importante, a morte do eu, né? Morrer, deixar que Cristo vive em nós, porque por mais que os meus pecados sejam perdoados, não me tira a condição de pecadora que eu sou, não é? Eu sou perdoada, meus pecados foram perdoados em Cristo, mas eu continuo sendo pecadora e as minhas obras continuam não agradando a Deus, então eu preciso que Cristo viva em mim. É preciso dar glória a Deus, né? Pelas coisas que Ele faz em mim. Eu agradeço a SESI. A segunda coisa é para pedir desculpa, porque eu não consegui encontrar a letra e só consegui junto com, com, com o playback no YouTube, com o playback não, com a Aline cantando, né? E poderia ter sido melhor, mas Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, não é? Então, que seja para a honra e glória de Deus. E para dizer um bom dia para vocês, agradecer, um bom dia a todas, que Deus abençoe. Estou saindo para a minha vida aqui em Portugal. Deus abençoe vocês e obrigada, César, que Deus continue abençoando e dando sempre coragem de falar a verdade em tempos em que há quem não queira mais ouvir a verdade, não é? Que Deus abençoe a todas nós, a todos, em nome de Jesus. Amém e obrigada. Obrigada, irmã Marley. Você tem sido uma bênção, né, que o Senhor trouxe para nós aqui na sala, né? Com essa voz angelical, né? Essa voz forte, mas voz de anja, né? Que Deus abençoe seu dia. Queridas, eu tenho visto aqui nessa sala, né? O Senhor costurando todas as mensagens. E eu fiquei aqui a pensar, né? Que nós estudamos muito nessas últimas semanas sobre o sequestro da mente. E quando nós vemos que Satanás sequestra a nossa mente, Satanás ele está treinando as pessoas a serem julgadoras, né? Então, nós olhamos para o erro do outro e dizemos assim: você merece isso porque você é mau, você merece isso, você merece ser traída, você merece apanhar, você merece ser abusada. Ah, você usa essa roupa, então você merece. E a gente julga e condena, né? Então, nós estamos vendo que tudo está ligado uma coisa com a outra. E é por isso que nós não reconhecemos o nosso erro, porque nós estamos sendo condicionados, né, pelo sequestro da mente, através dos filmes, das novelas, das séries, dos desenhos, aonde todos os dias essas coisas estão dizendo: você merece ser traída, você merece apanhar, você merece isso ou aquilo, né? E nós vamos julgando ali as pessoas e vamos dando ali a cada uma a sua sentença. Irmã Ana Maria, seja bem-vindo, dê a sua consideração. Bom dia, minhas amadas, graça e paz no coração de cada uma de vocês. Eu estou aqui maravilhada, de verdade. Todos os dias eu fico assim, encantada com o cuidado de Deus e do Espírito Santo sobre nossas vidas. Aqui no Salmo
64, versículo 10, está escrito: o justo se alegra no Senhor e nele confia, e os de reto coração, todos se gloriam. Então, a Cesiane, Deus te abençoe, que Ele continue assim, trazendo para nós essas mensagens de alerta. Acorda, igreja, acorda, está na hora de despertar. São mensagens fortes, como a irmã Darlene falou, que tem, assim, chamado a nossa atenção para a nossa consagração. Ontem à noite, eu estava na igreja e estou passando, assim, por uma dificuldade, justamente por causa que eu amo a obra do Senhor, de todo o meu coração. E o inimigo sabe o ponto fraco de cada irmão, ele é estrategista nisso de ferir, de magoar, de fazer doer para poder a gente desistir. Mas o amor de Deus é teimoso no meu coração e eu amo estar buscando esse Deus maravilhoso que tem moldado muito a minha vida. Então, ontem de noite eu fui para a igreja, quando eu cheguei lá, eu fiquei no cantinho quietinha, ouvindo, né? Os irmãos, cada um contando as vantagens do seu progresso e cada um se contando as bênçãos, mas, ao mesmo tempo, é como ela falou, querendo o elogio, querendo o aplauso pelo que tem conquistado. Eu louvo a Deus que Deus dá a todos sem medida. E ali eu parei, naquela hora ali que eu vi os irmãos falando aquilo, me deu vontade de eu levantar da igreja e vir embora para casa, devido à situação que eu tenho vivido. Mas o Espírito Santo de Deus disse, aguarde um pouquinho, não saia. E eu baixei minha cabeça e fiquei ali em espírito de oração, perguntando a Deus, Senhor, eu sou tua filha, tenho me submetido às tuas ordenâncias, e eu sei que o Senhor tem me abençoado, mas eu não tenho o que dizer aos irmãos que o Senhor está fazendo de bênção, assim, literal na minha vida, ultimamente. Aí, quando eu estava ali questionando com Deus no meu coração, eu me calei. E continuei ouvindo os irmãos falando, ali eu comecei glorificando a Deus pela vitória de cada um deles. Mas aquilo ficou dentro de mim, me incomodando. Aí, quando eu cheguei em casa, vim calada, falei nada. Vim direto para o meu quartinho de oração, fiquei aqui. Quando eu fui deitar, eu comecei a conversar com Deus. E eu disse assim, Senhor, perdoa se eu tenho ferido o teu coração com essas minhas indagações, mas se o Senhor não me responder, a quem é que eu vou perguntar? E ali eu tornei a questionar com Deus a respeito do que eu estava pensando na igreja e falando com Ele em oração. Quando eu estava ali naquele questionamento, como está lá no livro de Isaías, 1, versículo 18, vem, arrasou comigo. Enquanto eu estava ali, eu de joelho, conversando com Deus, em voz audível, eu e Ele, o Espírito Santo pegou minha mente e disse assim, os seus irmãos estão juntando tesouro na terra, mas você, a sua gratidão tem que ser diferenciada, porque você está entesourando o seu tesouro no céu, irmã. Naquela hora, as lágrimas desceu. E eu disse assim, Senhor, eu sou tão desonesta, eu sou tão pecadora. Eu comecei falando com Deus as qualidades que eu vejo no meu caráter perante Deus e disse, Senhor, sonda o meu coração. Me ajuda a te conhecer como o Senhor me conhece. E sabe, irmãs, eu fui deitar triste, não vou mentir, não. Porque Deus, Ele é tremendo. Nas horas que a gente precisa de uma palavra, Ele sempre sabe dar uma palavra. E ali eu fui dormir triste, inquieta com tudo aquilo que a minha mente me levou a pensar por que os outros estão falando isso e eu não tenho nada para contar de bênção assim, visível. O Espírito Santo disse, não, o Senhor não é visível. Eles querem exortação, você não.
fique quietinha, aprenda de mim. A última palavra de Deus foi essa, aprenda de mim. E quando é agora de manhã, quase que eu não entrava na sala, do jeito que meu coração estava entristecido, porque eu estou questionando com Deus algo que Ele falou comigo, e eu fiquei triste de ver que eu machuquei o coração de Deus com essas perguntas. E assim, agora de manhã, Deus vem e traz esse bálsamo tremendo. A irmã usada poderosamente por Deus. O que a pergunta dela para nós é: o que tem incomodado Deus na minha vida? O que eu tenho incomodado Deus na minha vida? Eu só tenho que agradecer, minha irmã, a Deus e ao Espírito Santo que te usou para trazer esse recado para mim. Confortar o meu coração através da vida de Nabucodonosor e de Davi. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Cesiano, por Deus te usar para trazer essa mensagem de conforto para muitas almas que têm questionamento diante de Deus por alguma coisa. Essa é a minha participação. Amém, irmã. Obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, né? E Deus é maravilhoso. Ele nunca deixa o seu servo sem resposta. E essa resposta ela vem sendo, às vezes, testificada, né, pelo mensageiro que vem a essa sala aqui essa manhã, a todas as manhãs. É por isso que a cada manhã nós vamos sentar aqui na escola de Cristo. Cada um traz o seu banquinho e senta para ouvir a mensagem que vem do Senhor. Débora, bom dia, amada. Bom dia, Heloísa. Bom dia. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Bom dia a todos que estão na sala hoje. Hoje eu vi a Ivana aqui na sala, Ivana Drummond. Meu coração está muito alegre por isso, viu, amiga? Chamo Tantão. E a Sandra e muitos outros, né? A Juninha. São todas amigas de oração, de intercessão. E quando eu as vi na sala, meu coração eu fiquei emocionada, porque assim, estamos juntos no mesmo horário, buscando a Deus, buscando transformação. E a mensagem que o Senhor enviou através da SESI fala da transformação mais íntima do nosso ser, que é o orgulho, a soberba, o estarmos certos, né? E isso fala muito, assim, da nossa condição de ser humano, da minha condição de luta. Eu luto muito contra isso, eu venho identificando essas questões, assim, de ficar justificando por que eu fiz isso, mas também como é que eu não ia fazer. E não é assim, né? Senhor, eu fiz, tem misericórdia, que eu não faça mais. E ontem eu estava lendo Isaías 57, no verso 15, Deus dizendo assim: porque diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quando eu percebo o quanto eu estou distante, assim, o quanto meu orgulho ou minha justiça própria, ou eu estar certo, me afasta do Senhor, vem o Senhor e me diz assim: eu entendo a sua tristeza e eu estou aqui porque eu estou com você para te vivificar, para te tirar dessa condição e libertar, né, de toda essa... Porque isso causa dor, né? Já sofri dores por isso, porque a gente lida com pessoas e as pessoas sempre estão certas, né? Então, às vezes tem dores que vêm e Jesus habita com a gente, e a mensagem de hoje dá esperança, porque Nabucodonosor reconheceu e exaltou o Senhor. Mesmo diante da majestade de tudo que ele havia construído, ele entendeu que é exaltar e glorificar a Deus. E
E isso falou muito ao meu coração hoje. Quando a irmã estava falando, né, falando aí as considerações anteriores, ela falando sobre não ter o que agradecer, Deus também tem me dito o tempo inteiro, o tempo todo, espera, espera, espera. Eu quero tomar atitudes na minha vida e vem uma mensagem do Senhor, espera. Eu quero fazer alguma coisa e a mensagem do Senhor vem, espera. E hoje, de novo, é assim, a mensagem de buscar do Senhor, sonda-me, é uma mensagem de espera também. Porque é Deus quem sabe todas as coisas e eu só tenho que pedir a Ele que me visite, que visite as pessoas pelas quais nós intercedemos, para nos renovar o espírito. E porque isso vai fazer de nós resplandecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E as minhas considerações é essa. E eu fico muito feliz por Deus ter me dado a oportunidade de conhecer vocês e de poder participar da sala e de ser fortalecida todos os dias. Deus é maravilhoso. Obrigada, Débora, pela sua contribuição. Nós temos aqui, então, a irmã Fátima, né? E nós vamos, após a irmã Fátima, que já está encerrando, né? Que já estamos com o nosso tempo avançado. E, Fátima, depois que você falar, tá? Eu gostaria também de pedir, embora você já orou, mas não tem problema. Eu vou te pedir para orar novamente, né? Para estar encerrando, então, esse bloco, né? Da nossa adoração ao Senhor. Amém. Seja bem-vinda, amada, com a sua contribuição. Bom dia a todos, queridos. Olha, eu também fico, assim, maravilhada, sabe? Eu, pegando o gancho aí da irmã, a que falou anteriormente, a nossa irmã agora, que ela falou que estava na igreja, e eu percebi a tristeza que ela ficou no coração dela. Porque, infelizmente, felizmente, o Espírito Santo tem conduzido-nos a lugares onde nós temos realmente água cristalina para beber, sabe? Nós temos o maná, certo? Aqueles que realmente estão buscando, Deus fala, é aqui, ó, vem aqui. O que acontece? Ontem eu também na igreja, orando e pedindo a Deus que falasse através do pregador. E, infelizmente, a gente não está percebendo aquele alimento que nós realmente precisamos, né? Que nós estamos vivendo momentos complicados e difíceis, a estrada está estreitando a cada dia, o povo de Deus está enxergando a eminência da volta de Cristo, e parece que as pessoas não estão se dando conta disso, né? E realmente, essa pregação que Deus usou a nossa irmã Cesiane, realmente veio de encontro, eu acho que com todos nós, que realmente é uma coisa tremenda. E aí, eu lendo também Atos dos Apóstolos, maravilhada com esse livro, que é algo tremendo também, fala sobre que Judas e João, né, os dois tiveram a mesma oportunidade, né? Judas era um ladrão, né? E João era um filho do trovão, ele era terrível, ele sem domínio, irritadiço, nervoso, e Deus foi transformando o coração dele, porque ele permitiu. Então, aqui diz aqui em Atos dos Apóstolos, na página 558, transformando, o capítulo fala, transformado pela graça. João e Judas representam aqueles que professam ser guiados de Cristo. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o divino modelo. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir-lhe os ensinos. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter
e ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Mas, ao passo que um, em humilhação, estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não se cumpridor da palavra, mas ouvinte apenas. Um morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado. Era santificado pela verdade. E o outro resistindo ao poder transformador da graça e condescendendo com os desejos egoístas. Era levado para a escravidão de Satanás, né? E uma transformação de caráter como a que se vê na vida de João é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo, contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da divina graça transforma e o santifica. Então, há uma diferença, né, entre aquele que quer ser transformado e aquele que quer cultivar os seus desejos egoístas, né? Foi o que a irmã disse. Nossa irmã Cisiane disse, nós precisamos nos humilhar e falar, Senhor, por favor, me mostra os meus pecados. Eu tenho orado assim muito, porque olhar os defeitos do meu próximo, olhar os erros daqueles que estão na minha frente, é fácil enxergar, mas os meus defeitos é muito mais difícil. Por isso, há que ter essa humilhação, nós temos que nos humilhar mesmo e pedir, Senhor, sonda-me e me mostra, e depois de me mostrar, me ajuda a ter força para eu vencer essas dificuldades. Porque não adianta só a gente enxergar, agora vem a parte mais difícil, né? Que é lutar com Deus para que possamos nos libertar das mazelas, das coisas horrorosas que ao longo da nossa vida são depositadas no nosso caráter. Então, essa deve ser as nossas orações. E, indo às igrejas, a gente percebe que está havendo assim, sabe, parece que quando a gente chega aqui na sala, cada pregador está trazendo para nós a urgência da vinda de Cristo. E é isso que nós precisamos, perceber que Jesus está às portas, ele está voltando, e nós precisamos nos ater nessa urgência, né? Que é a mensagem dos 3 anjos. Com toda a dificuldade que nós temos, é isso que nós temos que perseguir, né? Então, fica aqui a minha consideração nessa manhã, e muito feliz também, porque o Senhor tem falado muito conosco através dessa sala. Eu já tive em outras salas, mas é essa aqui que tem trazido essa urgência para nós. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Então, oremos. Irmã, por favor, me dê o livro, Atos dos Apóstolos, página quanto? Atos dos Apóstolos, o capítulo... Peraí. Olha, a página... Eu vou dar tudo, porque cada livro, né? A página é 558, tá? Na verdade, é o capítulo 55, Transformado pela Graça. Tá bem? Tá bom, irmã, obrigada. Tá bom. Ok, oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada, Senhor, por nos unir, ó Pai, diante do trono da sua graça. Através do seu Santo Espírito, ó Pai, o Senhor tem movido o seu remanescente. O Senhor tem reunido esse povo em redor de todo o mundo. E para nós, ó Pai, isso é um conforto muito grande. Porque sabemos que o Senhor não está alheio, ó Pai, a tudo o que está acontecendo. O Senhor está atento a cada coração. O Senhor está atento, Senhor, às nossas súplicas, às nossas necessidades eternas, porque nós temos necessidades eternas. Nós não queremos, ó Pai, ser enganados e ludibriados pelo inimigo, Senhor, que traz sempre
coisas aprazíveis, coisas que nos quer segurar nesse mundo. Mas não há nada nesse mundo de pecado para nenhum filho seu, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, te buscando porque nós cremos na eternidade. Nós cremos que um dia desfrutaremos das suas maravilhas, de estarmos diante do Senhor, contemplar a sua face, a sua beleza, a sua formosura, contemplarmos, ó Pai, a verdadeira alegria, Pai, porque o que o Senhor quer nos dar é a eternidade, é nada menos que a eternidade, a vida maravilhosa, Senhor. Às vezes, nós ficamos pensando nas pessoas que gostam de visitar os lugares desse mundo, e eu fico imaginando que o Senhor vai vir e vai nos dar não só esse mundo, mas todos os mundos eternos que estão hoje contemplando o nosso sofrimento, a nossa dor, que estão vendo que realmente o pecado não compensa, Pai, porque temos sofrido coisas muito dolorosas nesse mundo, ó Pai. Nós não queremos mais ficar nesse mundo. Nós precisamos, ó Pai, da sua ajuda, para que possamos cada dia, Senhor, buscar a Ti, para para parecermos com o nosso Salvador Jesus. Queremos ter a sua fé, Jesus. Nós queremos, ó Pai, como o Senhor, perseverar no sofrimento, nas dificuldades, principalmente nas coisas que estão para acontecer nesse mundo, que o Senhor disse que quando o Senhor viesse, o mundo estaria como a mulher para dar à luz, e nós já entramos nas dores de parto, Senhor. Ela está apenas aumentando a cada dia, que o Senhor possa nos dar a cada um, ó Pai, de nós que estamos aqui, e aqueles que ainda não estão, que virão, que o Senhor possa estar, Senhor, nos mostrando, Senhor, que aqueles que vão passar por esses momentos, pelas dores de parto, Senhor, verão nada mais, nada menos de que a eterna alegria de contemplar a sua face, a sua beleza, a sua formosura. Obrigada, Senhor. Dispensa-nos, ó Pai, agora, esteja com cada um de nós, que todas essas coisas que nós ouvimos, ó Pai, possa estar movendo o nosso coração durante o dia, que nós possamos ser alimentados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, Senhor, que nós possamos, ó Pai, lembrar a nossa mente, Senhor, de que o Senhor é a fonte de alegria, é a fonte de cura, é a fonte de tudo que nós precisamos, ó Pai, que estejamos nesse Espírito, é isso que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Temos usados por ele, que essa canção todos os dias. Ama-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pessoal, então até amanhã, às 5 horas aqui do Brasil, às 9 horas de Portugal e às 9 horas da Inglaterra. Que o Senhor possa hoje transformar o seu caráter, para que nós possamos estar prontos para o grande dia. Que você tenha um excelente dia hoje na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Até amanhã, gente. Até Até amanhã. amanhã. Um bom dia para todo mundo e até amanhã. Bom dia.